A paz do Senhor a todos os irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, trazendo neste dia uma nova lição da Escola Bíblica, lição número 7, segundo trimestre de 2023, cujo título é O Relacionamento entre Nora e Sogra. Leitura bíblica que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, versículo do 1 ao 5, também o versículo 8, versículo 12 e o versículo número 14. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua família, e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si Moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Versículo número 8. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Versículo do 12 ao 14. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ei por eles, sem tomar-lhes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz, e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua nora, porém Ruth se apegou a ela. Palavra da leitura bíblica correspondente ao texto, ao tema relacionamento entre nora e sogra, e esta é a passagem em foco. O relacionamento entre nora e sogra. Texto áureo, texto principal do tema de hoje, se encontra em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Relendo, diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali passarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Na verdade, esse versículo não se encontra na leitura em classe. A leitura em classe chega até o versículo 14. Então, Ruth, ela chega nessa família a dizer para a sua sogra: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Não insista para que eu me afaste de ti. Não venha me convencer para me afastar de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que passares a noite, ali passarei eu. Ou seja, eu não vou largar o pé de você, Noemi.
A nora dizendo para a sogra: eu não vou largar o pé de você. Para onde você for, eu vou estar com você. Aonde você passar a noite, eu passo a noite onde você estiver. Para onde você for, eu vou. Pelo que você passar, eu também passarei. Olha o que ela diz. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Essa mulher chamada Ruth, ela era uma moabita. Ela era uma moabita. Ela era de Moabe. Uma nação estrangeira, inimiga do povo de Deus. Uma nação a qual Deus restringiu, proibiu deles adentrarem a congregação. Entrarem na congregação. Veja só. Mas ela diz para sua sogra, Noemi, que era de Efrata, ela era uma mulher israelita, uma mulher que cria em Deus, uma mulher crente, mas ela, a nora, chega a dizer que o teu povo é o meu povo. Eu sou pertencente ao teu povo. O teu povo é o meu povo, pertence a mim. Eu sou da vossa descendência. Ruth estava dizendo para Noemi. O teu Deus é o meu Deus. Ruth estava aqui declarando que ela iria abandonar completamente toda a sua crença, toda a sua religiosidade pagã, idólatra, de onde ela herdou lá de Moabe, mas a partir do casamento que ela teve com o filho de Noemi, então ela passou a mudar de crença, mudar de Deus, de um Deus morto para um Deus verdadeiro. E aqui ela está declarando de maneira exata que ela estava convertida ao verdadeiro Deus. O teu Deus é o meu Deus. Coisa maravilhosa é Deus ouvir declarações semelhantes como esta, de você, de mim, de nós. Na verdade prática, diz assim: a fé cristã exalta o amor familiar. A fé cristã nunca vai menosprezar o amor familiar. O amor de uma família. Não dá para imaginar uma fé cristã, um cidadão cristão ou uma cidadã cristã sem amor pela família. É inconcebível, é inadmissível. A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogra. Porque faz parte do relacionamento familiar ter esse amor, essa honra, esse respeito pelos membros que acompanham essa família. E a nora e a sogra, o genro e vice-versa, também são membros da família. Também fazem parte da família. E é justamente o tema de hoje. Sobre esse relacionamento entre nora e sogra.
vice-versa. Que deve haver um amor entre estes. Então, o comentarista sugere uma pergunta para ser dirigida, que seria: pergunte a classe como ela demonstraria gratidão a quem lhe desse um presente suntuoso, maravilhoso, grande. Algo que fosse até mesmo a realização de um sonho. Você pode se perguntar agora e refletir e responder para si mesmo. Como você demonstraria gratidão a quem lhe fosse favorável na realização desse sonho tão grande? Ou lhe desse um presente tão suntuoso? Então, a pergunta é: como você demonstraria gratidão? Então, vejamos. Vejamos aqui que o comentarista ele vai dar essa seguinte resposta. E ele vai dizer que esse presente, essa realização de um sonho que alguém fez para com você e você agora deve mostrar gratidão, seria justamente essa pessoa é a sua sogra. Ou você pode meditar bastante nesse sentido que essa pessoa é a sua sogra. Por quê? Porque foi ela quem gerou, quem criou e quem confiou o nosso cônjuge. Foi justamente a sogra quem gerou essa mulher ou este homem, esse marido, para que agora se tornasse agora com você e formasse uma família. Então você formou família, você está formando família. Então tem uma pessoa importante nessa família, que é justamente aquela, melhor dizendo, que gerou essa pessoa para ser o seu parceiro ou parceira, seu esposo ou sua esposa. Então você deve gratidão a essa pessoa. Você deve respeito a essa pessoa, você deve honrar essa pessoa. Porque se não fosse essa pessoa, você não teria seu esposo ou sua esposa. Partindo para o tópico, entrando já na aula propriamente dita. No tópico 1 nós temos aí a crise econômica na terra da Judéia. Subtópico 1 nós temos a escassez que provocou fome na casa de pão. A casa de pão é o significado para o nome Belém. Então, a escassez que provocou fome na casa de pão, em Belém. Belém, que era uma terra fértil, uma terra produtiva, uma terra boa, agora estava em escassez, estava em crise, estava faltando o pão, estava faltando o alimento, estava faltando o meio de sobreviver, estava precisando de meios básicos para a sobrevivência. Mas por que isso? Justamente porque quando uma crise se estabelece de maneira econômica, é justamente pelo fato de haver
a falta de chuva, a falta da produção. E a produção só vem a partir do período chuvoso, do período de chuva, de um bom inverno, porque aquela planta, aquela semente, aquele cultivo que foi ali processado, que foi ali cuidado, que foi ali lançado, que foi ali preparado, que foi ali investido, só virá a produzir se vier a chuva. A não ser que seja por irrigação, mas mesmo que seja por irrigação, mas também existe aí, proporcionalmente a uma nação, a uma população mundial, uma população territorial, então se torna mínima. Se torna mínima. Então, a escassez que provocou fome na casa de pão. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia, de Judá, estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel que abandonaram o Senhor. Então, logicamente, estava faltando. Por quê? Porque diretamente, se Deus não mandar chuva, não tem quem possa fazer essa abundância, não tem quem possa fazer esse cultivo, a produção agrícola ser abundante. Não tem. Não tem, porque é preciso que Deus mande. E em segundo lugar, um dos causadores para que bloqueie e impeça que Deus mande e abra as comportas do céu para derramar chuva sobre a terra, é o ser humano. O ser humano que, uma vez que abandona Deus, vira as costas para Deus, desobedece a Deus, transgride a lei de Deus, desonra a Deus. A partir desse momento, então, Deus não pode fazer nada para com estes. Então, como resultado da falta do povo buscarem a Deus, então, logicamente, ficam sem a devida produção, ficam sem a devida bênção que Deus mande sobre eles. Então, vejamos que o comentarista ele vai dizer que essa escassez foi por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel. Dos últimos juízes de Israel. Então, essa escassez é devida ao mau governo. O mau governo dos juízes de Israel. Porque realmente um mau governo leva a essa crise, a essa escassez. Porque quando existe um governo que seja equilibrado, prudente, que seja de acordo com a vontade de Deus, que ande segundo a vontade de Deus, que tenha equidade, justiça para com todos, então, verdadeiramente, tem como, mesmo que diante da escassez de chuva, mas conseguir racionando, sobreviver a períodos e passar pelas crises, mesmo diante das dificuldades. Por exemplo, nós temos o filho de Jacó, segundo a Bíblia, o mais amado de Jacó, chamado José. Ele governou o Egito. E o Egito passou por uma escassez grande. A terra passou por uma escassez grande de chuva. E essa escassez durou 7 anos. Mas José, ele conseguiu administrar. Ele conseguiu governar de maneira que o povo sobreviveu a esta crise. Graças a Deus,
através de José. Então, no contexto desse sentido que estamos tratando, então, devido ao mau governo dos últimos juízes de Israel que abandonaram o Senhor. Então, os últimos juízes de Israel, né, líderes de Israel, governantes de Israel, eles abandonaram ao Senhor. E uma coisa é, quando se abandona a Deus, não tem tendência a viver uma vida farta, feliz e abençoada. Não tem. Não tem. A Bíblia Sagrada vai dizer em diversos pontos da Bíblia, textos da Bíblia, que o povo fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O povo tornou a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. O povo era sempre volta e meia fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E não era só o povo, eram os juízes, eram os sacerdotes, eram os reis, era o povo em geral. O povo em geral. Então a escassez provocou fome. Essa escassez provocou fome. Então o povo agora estava passando necessidades, precisando de alimento. Então vejamos que o comentarista vai dizer a escassez que provocou fome na casa de pão. Essa casa de pão se refere a Belém. Belém que significa casa de pão. Então, a escassez que provocou fome em Belém. Belém, cidade de Judá. Então, essa escassez provocou fome em Belém. Belém que era uma terra fértil, uma terra farta. A expressão aqui do nome Belém para o significado casa de pão era porque era fartura. Casa de pão, já está dizendo, casa de pão era abundância. Então, Belém, que significa casa de pão, estava agora completamente ao contrário. Não estava de acordo com o nome. Estava agora em escassez. Estava agora faltando. Ao invés de ter em abundância, que era o nome, Belém, casa de pão, agora estava em escassez, estava em falta. Em falta. Então a cidade deixou de ser um celeiro de grãos. A cidade de Belém, casa de pão, deixou de ser um celeiro de grãos, de alimento, de mantimento, para ser um lugar de escassez e fome, carestia e seca, por toda a parte de Canaã, terra que Deus disse que seria, que manaria leite e mel, e na verdade era, só que, na medida que o povo estivesse obedecendo a Deus, na medida que o povo estivesse servindo fielmente a Deus, o povo, não era um nem dois, era o povo. Na medida que a maioria estivesse servindo fielmente a Deus, então iria ter abundância de grãos. Eis a questão de o significado casa de pão. Então teria fartura, mas pelo fato de desobedecerem a Deus, que não é para proceder assim, então agora estava com escassez, fome e seca, resultado da sua desobediência. Não é à toa que no livro dos Salmos a Bíblia Sagrada vai dizer que bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoado, abençoada é a nação, é o povo que tem Deus como seu Senhor, como seu dono. Mas quando é ao contrário, então essa nação é uma tragédia, é uma maldição só. É uma maldição só. Então a nação, para ser feliz, ela precisa ter Deus como dono. Naquele tempo em Israel, nesse tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar aos ídolos pagãos. Veja só.
A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Então, dentro dessa situação, nesse tempo dos juízes, cada um fazia o que queria. Fazia o que queria. Tinham se afastado de Deus. Se afastando de Deus, se afastando da comunhão de Deus. Então, eles chegaram ao ponto, que é lógico que a gente se afasta de Deus, eles chegaram ao ponto de cultuar ao Deus pagão, aos deuses pagãos. É lógico que uma pessoa que se afasta de Deus, da comunhão de Deus, logicamente essas pessoas vão adorar outros deuses, vão fazer outros deuses, vão adotar outros deuses para si, para serem seus deuses. Então as pessoas fizeram isto. Então nessa época as pessoas começaram a adorar esses deuses pagãos, ao invés de adorar o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. As pessoas estavam adorando a madeira, ao gesso, ao pau, ao cimento, ao ouro, à prata, ao ídolo criado pelo homem. Tendo boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, olhos, mas não vê, garganta, boca, mas não fala, garganta, mas som algum sai, mãos, mas não apalpa, pés, mas não serve para nada. Ao contrário, Deus morto. Até para se mover precisa que alguém coloque sobre seus ombros, seus braços, e os carreguem. Até se caírem de cima de uma banca, de uma bancada, eles não têm o poder de se defender, de se livrar, de escapar, de se salvar. Veja só, mas o povo, com as mentes fracas, por se afastar de Deus, acabam adorando deuses assim. É uma tolice tremenda, total, quando isso acontece. Então, no contexto de Juízes, nesse período, cada um fazia o que queria. Certo que nem todos estavam afastados de Deus, porque tinham pessoas também que estavam ainda ligados e conectados com Deus, na obediência a Deus. Mas o que acontece é que mesmo tendo 1, 2, 3 ou 10, a minoria ou uma pequena quantidade ou grupo de pessoas, mas mesmo assim a disciplina veio para todos. A disciplina da fome, da escassez, da seca, veio para todos. Veio para todos. Então estava o obediente a Deus passando pela escassez também igual ao desobediente. É por isso que aquele ditado que por causa de um todos pagam. É por isso. Então vejamos que, segundo subtópico, a crise de uma família. A crise de uma família. E agora a gente vai falar nesse sentido dessa família. Essa família que estava nesse contexto, vivendo nesse contexto, e era justamente a família que não agia conforme os demais, ou a maioria. Essa família não estava afastada de Deus. Essa família não estava virando as costas para Deus. Era uma família crente. Então, a crise de uma família, a crise. Então, Elimeleque, a família de Elimeleque, né? A família de Elimeleque, que era ele e sua esposa chamada Noemi. Os filhos Malom e Quilion. Então, essa família composta de 4 pessoas. O homem chefe de família, que era Elimeleque, Noemi, sua esposa, seus filhos Malom e Quilion.
Então, a crise econômica, essa crise de alimentos, essa crise econômica obrigou, o comentarista está dizendo aqui que obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de uma solução para a subsistência da família em outro lugar. Então, essa crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão de ir buscar a subsistência e ir buscar a sobrevivência em um outro lugar. Certo que, como cristão, como servo de Deus, ele tomou uma decisão, logicamente, devido à falta de alimento, devido à falta de chuva, devido a aquela crise econômica, né, de dinheiro, de sobreviver, né? Então ele foi buscar a sobrevivência em um outro lugar. Coisa mais do que normal, alguém quando está verdadeiramente desempregado, buscar um emprego em outras portas, em outros lugares, aonde ele tem a noção de que ali vai ter o emprego que ele procura. Então ele vai procurar em uma fonte que esteja positivamente na probabilidade de ter a chance máxima de bater na porta e abrir para ele. Então, o que acontece é que essa crise obrigou ele, conforme o comentarista, sendo que ele não era obrigado. Por quê? Porque, como servo de Deus, não é que diante das crises agora a gente vai se desesperar. Não é que diante das crises agora a gente vai tomar decisões precipitadas, tomar iniciativa por conta própria, sem consultar, sem pedir uma direção, uma orientação da parte do Senhor nosso Deus. Coisa que Elimeleque, devido ao sufoco da crise econômica, não querendo ver a sua família morrer de fome, logicamente, ele toma essa decisão para buscar a sobrevivência em um outro lugar. E justamente ele parte para Moabe. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional. O caminho das terras planas de Moabe. Então ele precisava buscar a subsistência, buscar a sobrevivência da sua família. Ele não ia esperar a sua família perecer sem ele fazer nada. Então ele busca essa decisão, ele toma essa decisão, melhor dizendo, e vai para aonde ele achou mais viável, logicamente, porque tinha informações de que em Moab teria uma maior tendência dele se estabelecer com a sua família. Então vejamos que ele parte para as terras planas de Moab. Ele parte para Moab. E quando ele parte para Moab, ele leva a sua família, ele não vai só. Ele não vai sozinho. Ele vai com a família, ou seja, ele vai para morar. Ele vai para morar. Ele leva a sua esposa e seus 2 filhos, que já são adultos, né? Não são crianças nem adolescentes, já são adultos, como a Bíblia mesmo vai nos dar essa posição, porque eles, quando chegam lá naquela terra, eles vão casar, né? Então eles já tinham uma idade
boa, né, de responsabilidade. Então, Elimeleque, ele parte para as terras de Moabe. Ele vai para Moabe. Agora, aqui interessante é que ele parte para uma terra, uma nação, um povo, aonde a própria palavra de Deus, o próprio Deus já tinha proibido contra essa nação moabita. Quando a gente chegamos em Deuteronômio 23:3, Deus ele faz proibições contra os moabitas e amonitas a não terem acesso algum à congregação, a terem participação alguma contra, a favor, melhor dizendo, da congregação. Enquanto isso, o efrateu, o israelita legítimo, ele parte para uma terra aonde Deus não aprovava. Então vejamos que Elimeleque ele toma essa decisão que era importante. Elimeleque conhecia o Senhor Deus, mas não buscou para tomar aquela importante decisão. Ele decidiu ir para Moabe sem consultar a Deus, sem buscar a Deus, sem perguntar a Deus se podia ir ou não, se podia partir ou não. Porque é uma decisão importante você deixar a sua habitação para habitar em uma outra terra. E principalmente quando é uma terra pagã, terra que não adora a Deus. Então é importante isto. É importante raciocinar e ter a mentalidade de buscar as direções que a própria palavra de Deus vai dar. Porque a palavra de Deus ela vai dar essa direção. A palavra de Deus ela vai dar essa orientação. A palavra de Deus ela vai instruir aonde caminhar, prosseguir. Salmo 119, versículo 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então Deus ele dá as devidas orientações para que nós tenhamos as melhores decisões. Tomemos as melhores decisões, façamos as melhores escolhas, de maneira proveitosas e positivas que nos beneficiem por um período, ou um longo, ou uma vida toda. Então vejamos que Elimeleque ele não buscou, apesar de conhecer a Deus, ele não buscou ao Senhor a orientação. Então vejamos aí que ele parte, Elimeleque, sem tomar essa decisão importante sem a aprovação de Deus, sem pedir a aprovação de Deus. Então ali, quando ele parte para Moabe, ali é em Moabe, ele sai de Belém, casa de pão, para Moabe, terra pagã, e partindo para essa terra, levando a sua família para se estabelecer nesse lugar. Então o que acontece é que ele partiu de Belém, seria perto, seria longe, seria muito distante, conforme fizermos algumas análises ou pesquisas,
chegaremos a uma conclusão, alguns de 80 quilômetros aproximadamente, variando, alguns vão variar de 80 a 120 quilômetros, 127 quilômetros, de Belém para Moabe. Então, considerando, foi uma viagem longa e que não dava para no outro dia voltar facilmente. Uma viagem longa, uma viagem que na época não era feita como hoje, Então vejamos que era em animais, era feito em animais os transportes, os veículos da época, carros, carruagens e etc. Então vejamos aí que ali em Moabe a família encontrou o quê? A morte, o luto e a viuvez que envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva e com seus 2 filhos. Então, Elimeleque sai de Belém, vai para Moabe. Chegando lá em Moabe, se estabelece, faz morada. Ficando ali em Moabe, o que acontece é que ele morre. Elimeleque, que foi em busca da sobrevivência, porque na casa de pão em Belém, que deveria ficar, porque justamente pelo fato de confiar em Deus, né? Porque Deus é aquele que provê, supre com as nossas necessidades. Filipenses 4,19, ele supre todas as nossas necessidades em glória. Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Então, equivale a ter uma confiança no Deus provedor, que mesmo diante de qualquer crise, Deus dará o escape, a sobrevivência. Deus dá o pão de cada dia. Então vejamos que ali em Moabe, a família encontrou o quê? Olha, se na casa de pão está faltando pão, tudo bem, é um alimento, por falta de chuva, escassez, aquela questão toda, aquela crise. Mas quando chega, se era para melhorar chegando em Moabe, piorou. Porque agora sua esposa ficou agora viúva. Noemi ficou viúva. Ficou viúva e agora com 2 filhos para manter. Se bem que os filhos poderiam manter ela. Logicamente, porque eram homens, 2 homens, que poderiam trabalhar para manter a mãe. Ao contrário, se ela fosse viúva e não tivesse filhos, então a dificuldade seria maior, a crise seria maior e principalmente a dificuldade. A viúva de Naim, por exemplo, ela era viúva e o único filho que tinha, ela agora perdera. Ficou agora completamente desamparada. Lucas capítulo número 7, versículo 11, a seguir vai tratar dessa história. Então, vejamos que chegando em Moabe, Elimeleque morre. E agora fica Noemi, viúva, e com seus 2 filhos para custear. Ou eles custear ela. Então, o final do subtópico diz assim, ó, agora mesmo ali em Moabe, né? Mesmo ali em Moabe, Elimeleque morre, o chefe da família morre, e mais na sequência, seus 2 filhos, Malom e Quilion se casam ali em Moabe, com 2 moabitas, né? Malom casa com Ruth, uma moabita, capítulo 4, versículo número 10 do livro de Ruth, vai dizer que Malom casou, era esposo de Ruth. E Quilion, logicamente, era esposo de Orfa, que essa também era moabita. Então, dois israelitas casaram com 2 moabitas.
Então, Elimeleque, israelita, Noemi, israelita, Malom, israelita, Quilion, israelita. Mas esses 2 filhos, Malom e Quilion, casaram com 2 moabitas. E o que acontece é que não bastara Noemi, ao chegar em Moabe, perder o esposo, mais tarde ela perde os 2 filhos, Malom e Quilion. Então, como não bastasse ela perder o marido, perdeu os 2 filhos e ficou agora na dificuldade. A crise só aumentava. A crise só aumentava. Porque agora não era a crise somente de mantimento, mas era de mantenedor. Não era só a escassez de chuva, era a escassez de protetor. Ficando Noemi viúva de 3, na verdade, estando Noemi viúva do marido, também agora ficou agora sem os 2 filhos, que casaram por sua vez, lá em Moabe. E agora Noemi tinha, além do seu falecido, agora tinha 2 noras para ela agora ser a responsável por ela. Então Noemi perdeu o marido e 2 filhos e agora ficou com 2 noras para ela ser a mantenedora, ser a responsável por elas, ser a tutora delas. E o que acontece é que agora eram 3 viúvas. Na família agora eram 3 viúvas. Que no contexto da época eram enormes dificuldades de sobrevivência. Nesse contexto aqui, uma viuvez, uma viúva, era uma dificuldade tremenda para sobreviver. Porque a dependência dela se tornava agora pobretona, se tornava sem recursos, se tornava verdadeiramente desamparada. Então, as dificuldades eram tremendas para as viúvas dessa época. E agora, nessa família, eram 3 viúvas. Noemi, Orfa e Ruth. 3 viúvas. 3 viúvas. No tópico 2, nós temos aí, superando as crises existenciais. Então, Noemi decide voltar à sua terra. Superando as crises existenciais. Para superar essas crises existenciais, Noemi decide voltar às suas terras. Voltar à sua terra. Qual era a terra de Noemi? A terra de Belém, de onde ela saíra. Ela volta para Belém. Ela decide voltar para Belém. Casa de pão. Noemi decide voltar à sua terra. Por que ela decide voltar à sua terra? Foi porque ela ficou viúva? Não. Biblicamente, não. Até então, você pode fazer o seu devido comentário. Ela voltou à terra de Belém porque ela ouviu falar de Belém. Assim como ela saiu de Belém pelo marido, levando a família para Moabe, porque ouviu falar de Moabe, que Moabe estava boa de sobrevivência. Então agora ela sai de Moabe
e volta para Belém, porque justamente ouviu falar que Deus estava abençoando novamente Belém. Belém já estava favorável para a sobrevivência. Então, Noemi decide voltar para Belém. Decidindo voltar para Belém, logicamente ela vai levar suas 2 noras, Orfa e Ruth, as 2 moabitas. Voltando agora para Belém, de Judá, voltando para lá, uma israelita da tribo de Efraim e 2 moabitas, Orfa e Ruth. Então Noemi decide voltar à sua terra depois de 10 anos. Passaram-se 10 anos ali em Moabe. E agora decide voltar para Belém. Voltando para Belém com suas 2 noras. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar. Noemi, ao voltar para Belém, se prepara para voltar para Belém. Se preparando para voltar para Belém, no meio do caminho, ela conscientiza suas noras, dizendo para elas voltarem suas terras, voltarem às suas casas e construírem famílias nas terras moabitas, no povo moabita. Então, quando Noemi, que era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras Orfa e Ruth para voltar às suas famílias de origem em Moabe, Orfa, uma nora chamada Orfa, a esposa de Quilion, Orfa, aceitou a liberação, aceitou a decisão que Noemi deu, a escolha que Noemi deu para ela, a liberação que Noemi deu para ela, a desobrigação que Noemi deu para ela. Porque o fato de Noemi voltar, então, logicamente, pelas noras serem da família, deveriam estar com ela, logicamente. Mas o fato de Noemi ver que não tem mais filhos, ver que elas estão viúvas e agora elas não podem agora continuar e gerar para elas, para a família de Noemi, filhos, porque Noemi não tinha mais filhos, e ainda que Noemi, sendo ainda viúva, pudesse casar e gerar um filho, quando esse filho viesse a estar com a idade de casar, as noras já não tinham mais idade, ou possivelmente já estariam velhas demais. Então, Noemi, considerando que isso seria uma demora enorme, então ela preferiu, né, liberar as noras, porque estava vendo Noemi que isso seria verdadeiramente muito injusto, prender as noras. Então preferiu liberar as noras. Então Orfa, a esposa de Quilion, aceitou a liberação de Noemi. No meio do caminho, aceitou a liberação de Noemi. Aceitando a liberação de Noemi, porque justamente Noemi disse, ó, pode voltar, não tem problema, você não vai estar me desobedecendo, você não vai estar me destratando, me desonrando, me desrespeitando. Eu até agradeço você ter respeitado o luto, você ter me ajudado na minha viuvez. Eu até agradeço você até ter vindo comigo, isso é uma benevolência, é uma atitude muito valorosa, eu até agradeço. E Orfa aceitou isso. Se sentiu, digamos, mais do que aliviada, porque o sentido de Orfa aqui foi que ela se sentiu muito aliviada quando Noemi lhe deu essa liberação. E ela aceitou essa liberação. Ela voltou para as terras de Moab, para a casa do seu pai, seus pais.
Ela voltou para os seus deuses. Ela tinha tendência a abandonar os deuses pagãos, estando com Noemi, até pelo fato de ter casado com o israelita, aquele homem. Mas o fato de estar viúva, então agora ela, digamos que se tornou independente e agora poderia fazer o que quisesse. Ainda mais Noemi lhe dando essa liberação. Então ela aceitou essa liberação. Ela volta. Ela volta. Foi mais ou menos como a mulher de Ló. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas de repente ela quis voltar para Sodoma. Por quê? Porque Deus disse, olha, não olhe para trás. Ninguém olhe para trás. Quando sair de Sodoma, pode andar só para frente, olhando para frente. Não olhe para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Vejamos, Orfa aceitou a liberação de Noemi e voltou para a terra de Moabe. Beijou Noemi e voltou para as terras de Moabe. Voltou para a casa de seus pais. Voltou para os deuses que ela tinha antigamente. Poderia fazer essa aplicação dessa seguinte forma. Ela voltou a viver a mesma vida. Ela voltou à mesma vida que levava antes. Então, as duas noras, no meio do caminho. Então, Orfa aceitou a liberação, beija Noemi, abraça Noemi, chora com Noemi e segue para trás. Possivelmente feliz da vida. Possivelmente feliz da vida, porque já era o desejo dela. Porque o desejo dela não era seguir Noemi. O desejo dela era se livrar. Porque na medida que teve a oportunidade, ela muito que se alegrou com isso. A outra nora, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Ruth resolveu ficar com Noemi. É lindo essa passagem de Ruth com Noemi. Noemi dispensando Ruth, como dispensou Orfa. Orfa aceitou a liberação, mas Ruth não aceitou. Olha só, do 15 ao 18, capítulo 1 de Ruth, diz assim, pelo que disse, olha só, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada, Noemi dizendo para Ruth, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, bem claro. Volta tu também após a tua cunhada. Olha só. Noemi já deixou claro que Orfa voltou ao seu povo e aos seus deuses. Aos deuses mortos, impotentes, inúteis. Orfa voltou. Orfa voltou. Olha o que Noemi diz para Ruth. Orfa voltou, Ruth. Olha o que Noemi diz. Volta tu também após a tua cunhada. Ou seja, para o teu povo e para os teus deuses. Volta tu também, Noemi. Volta tu também. Olha o que, na verdade, Noemi diz para Ruth. Volta tu também, Ruth. Volta tu também para os teus deuses, para o teu povo, para a idolatria. Volta para lá. Aí Ruth disse, porém, Ruth. Olha o que Ruth disse. Não me instes, Noemi, para que te deixe me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei eu.
e onde quer que pousares à noite, ali passarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Está bem claro. Está bem explícito. Ruth dizendo que não, eu não vou voltar para a idolatria como órfã voltou. Eu não vou viver naquela vida pagã, idólatra que eu vivia. Agora, Noemi, Ruth dizendo, eu tenho um Deus e esse Deus que eu tenho é o teu Deus. Eu tenho um povo e esse povo é o teu povo. E qual é o povo de Noemi? Noemi tinha povo. O povo que Ruth estava dizendo que era o povo de Deus. Se o povo que se chama pelo meu nome, segundo Crônicas 7:14, se o povo que se chama pelo meu nome, ou seja, se o meu povo, Deus está dizendo lá o meu povo. Então, Ruth, quando está dizendo teu povo, está dizendo o povo de Deus, que é justamente o que Deus está dizendo segundo Crônicas, o meu povo. E quem é o povo de Deus? É aquele que adora única e exclusivamente a Deus. É aquele que serve única e exclusivamente a Deus. É aquele que segue única e exclusivamente a Cristo. É aquele que anda única e exclusivamente pela palavra de Deus. Então, Ruth, convertida, o casamento de Ruth com o estrangeiro, Ruth era moabita, então casou com um estrangeiro que era israelita, como também o israelita Malom, que era israelita do povo de Deus, então casou com estrangeira. Então, ele, casando com essa estrangeira agora não se tornou mais estranha, mas se tornou peculiar. Se tornou filha de Deus. Se tornou serva de Deus. Temente a Deus. E é justamente o que Ruth está dizendo aqui para Noemi. Não, Noemi, eu não sou mais idólatra. Ruth está dizendo isso aqui. Noemi, eu não sou mais idólatra. Noemi, eu não adoro mais aqueles deuses. Noemi, eu não creio mais naqueles deuses. Olha só. Onde quer que morreres, Noemi, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor de outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Era quase um voto de casamento aqui. Sabe aquilo que num casamento cerimonialmente é dito? Que é até que a morte me separe. Então Ruth estava dizendo para Noemi, Noemi, você está me mandando eu ir para Moabe, terra de meus pais. Meus pais moram lá. Mas só que, Noemi, eu casei com seu filho. E agora a minha família é com você. A minha família é com você. Eu amo meu pai e minha mãe, mas a minha família é com você. A minha vida agora é uma outra vida. A minha família agora está agora a partir de você. Está a partir de você. Então, só a morte me separa de ti, Noemi. Não adianta tentar me separar de você, porque eu não vou me separar de você. Eu vou ser a sua sombra. Eu vou andar ao seu lado. Não importa, eu vou viver do seu lado. Era uma mulher valorosa, virtuosa. Ruth era essa mulher de Provérbios 14, versículo 1, uma mulher que edifica a sua casa. De Provérbios, capítulo 31.
que é difícil encontrar uma mulher como essa. Então, Ruth era essa mulher, mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede de rubis, muito excede, é muito mais valiosa do que o de rubis. Provérbio 31, 10, se não me escapa da memória. Então, vejamos, Ruth está dizendo aqui para Noemi, não me incomode mais, Noemi, com isso, porque só a morte vai me separar de você. Eu vou para onde você for. Eu vou para onde você for. Não adianta. Versículo 18, olha o que Noemi agora vai dizer, vai traçar agora, concluir. Vendo ela, quem? Noemi. Vendo ela, pois que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Noemi, ela percebeu que Ruth estava decidida. Ruth estava convicta. E não adiantava, ainda que ela tentasse, mas Ruth já estava decidida. Então, Noemi não tocou mais no assunto. Aceitou vir com Ruth para Belém. Deixou Ruth lhe acompanhar até Belém. O que foi que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Orfa, a outra que voltou, abraçou Noemi, chorou e beijou ela e foi embora para Moabe. Mas Ruth abraçou Noemi, chorou muito com Noemi e a Bíblia diz que Ruth se apegou a ela, amou a ela. Versículo 19 diz assim: assim, pois, foram-se ambas. Quem? Noemi e Ruth. Até que chegaram a Belém. Então, vejamos que Noemi se apegou a Ruth e Ruth se apegou a Noemi. Ao ponto de que verdadeiramente Noemi não tinha mais como verdadeiramente convencer Ruth, porque Ruth estava decidida. Ruth estava convicta, estava crente, tinha mudado de vida a partir daquele casamento. Vejamos bem, no tópico número 2, na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. O sofrimento foi grande, mas a partir dessa viuvez, a partir dessa tragédia familiar, caso único na Bíblia, não encontramos outro caso na Bíblia semelhante. Mas, apesar de todo o sofrimento, tinha um propósito de Deus aqui. Vejamos que nascia uma amizade profunda entre nora e sogra. Por quê? Porque Noemi e Ruth se apegaram. Ruth se apegou a Noemi, ao contrário de Orfa, que abandonou Noemi. Então vejamos que esse relacionamento foi valorizado, favorável, muito favorável. Subtópico 2. Ruth conhece o Deus de sua sogra, quando verdadeiramente ela vai dizer que o teu Deus é o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth dizendo para Noemi, quando Noemi queria que ela voltasse também, igual Orfa voltou. Aí Ruth é obrigada a dizer isso e dar aquela lição de convicção. Claro que Noemi não queria jamais que Ruth tivesse
como é que eu posso dizer, algum agravo. Noemi não queria que fosse um fardo grande para Ruth. Mas Ruth disse, não, não é fardo grande para mim. Né? Não é fardo grande para mim. Seja, é tipo assim, seja, nas palavras de Ruth, seja o que Deus quiser. Não importa. Não importa. Se eu não casar, não importa. Ela não atentou para isso. Porque ela era jovem, Ruth. Jovem, bonita, virtuosa, era jovem. Enquanto Noemi era viúva já velha. Então, Ruth não estava tentando para isso. Quantas viúvas, ao ficarem viúvas, já não querem um outro casamento no outro dia? Mas Ruth não estava tentando para isso. Ruth estava com um amor familiar. Era como que Ruth estava percebendo que Noemi era velha e precisava de que alguém cuidasse dela. Então Ruth se favorece, entra em cena nessa situação e dizendo, não, eu vou cuidar de você até a morte. Eu vou cuidar de você até onde eu tiver forças. E realmente cuidou. Cuidou e cuidou. Então Ruth conhece o Deus de sua sogra. Por que Ruth conheceu o Deus de sua sogra? Primeiro, porque, logicamente, ela casou com seu filho, que era também israelita, Malom. E, logicamente, tendo o elo com a sua sogra, ouviu sobre Deus, conheceu a respeito de Deus. Porque quantos estrangeiros não conheceram Deus? Quantos? Foram inúmeros. Naamã, o leproso, segundo Reis, capítulo 5, através de uma jovem israelita, uma jovem, uma menina, ele conheceu a Deus. Vejamos. E outros, e outros, e outros, e outros casos. Então vejamos aí. Ruth apegou-se a Noemi não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Ruth se apegou a Noemi não somente porque era sua nora, sogra, mas também porque, além de sogra, era um exemplo de uma mulher crente, temente a Deus, piedosa, que cria verdadeiramente e piamente em Deus. Então, Ruth se apegou a Noemi pelo fato, logicamente, de ter entrado na família, e segundo, pelo fato de Noemi ser não uma megera, não uma bruxa, não uma controladora, não uma mexeriqueira, não uma pedra no sapato, que é o papel de muitas sogras ou sogros. Noemi era uma sogra que era exemplar, não se intrometia. É por isso que hoje em dia esse papel está muito negativo, de que sogra não presta. Pelo fato dessa banalidade que tem acontecido. Mas Noemi não era essa sogra mal, ruim. Noemi era uma sogra que ao mesmo tempo era amiga e que ao mesmo tempo verdadeiramente era um exemplo de cristã, de crente, de mulher temente a Deus. Então, quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Não é um problema. É uma bênção. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Então, é através dessa união, é através desse elo, é através dessa harmonia entre os membros familiares, e justamente entre sogra
que Deus começa a trazer a bênção. Então a sogra, ela tem o seu limite. Ela tem o seu limite, não é aquela controladora. De repente, imagine um pai vai dar uma surra no filho porque o filho foi desobediente, foi um pimenta, e de repente a sogra interfere. Tá certo um negócio desse? Não. Não. Não tá. Não tá, porque a responsabilidade é do chefe de família, do marido, que Deus confiou. Quem cuida da família é o marido, não é a sogra. Em momento algum. Tem que ter relacionamento, tem que ter respeito, tem que ter limite, tem que ter moderação. Moderação. Então é por intermédio desse elo, dessa união, desse amor, dessa amizade, que as provisões extraordinárias de Deus sobre a família começam a surgirem. Então, unidas contra a crise, quem? Noemi e Ruth. Toda a família pode passar por um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Toda a família. Até certo ponto, isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. É natural até certo ponto, mas dependendo, aí já começa agora a nossa visão tender a ficar embaçada. Ou seja, nós perdemos muitas vezes a visão, o controle. Então, a providência de Deus pode começar no relacionamento entre membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra. Olha só, entre seus membros. Imagine que a família está em crise, uma crise. Agora imagine estando nessa crise e ao mesmo tempo agora uma guerra, uma briga. Estar intrigado membros de família como genro, nora, sogra, sogro, genro e sogra, sogra e genro ou nora, vice-versa. A última coisa que pode acontecer seria isso, para piorar de tudo. Já basta uma crise e agora ter essa intriga. Então Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra, com uma visão de esperança, paciência e tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor de sua família. Então, Ruth superou, animou Noemi, que outrora estava desanimada. Então a amizade era tamanha que aquela que estava passando por aquele momento de ansiedade, seria Noemi, devido à viuvez de 3 membros da família, pai e filhos, 2 filhos. Então, Ruth foi esse conforto, esse consolo para ela. Foi aquela que deu a palavra de esperança, a palavra de paciência, a palavra de fé. Foi Ruth. E juntas reavivaram a fé, reavivaram a esperança. E Deus começou a prover. Então, fé e trabalho numa nova perspectiva. Fé e trabalho numa nova perspectiva. A chegar à terra do pão. Quando chegam em Belém, terra do pão, casa de pão, Ruth e Noemi, então, o povo se admira, porque viram que ela estava de idade, e cadê o marido, cadê os filhos? E agora ficaram com pena dela, com dó dela.
Eis a questão que Noemi mesma vai dizer, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque Deus me tornou amarga. Ou seja, o que aconteceu comigo, Deus foi injusto comigo, Deus pesou a sua mão sobre mim, Deus me quebrou em pedaços, Deus me humilhou, Deus tirou o meu marido e meus 2 filhos. Então Noemi estava dizendo isso. Então não me chame de Noemi, me chame de Mara, que significa amarga. Então veja o que Noemi vai dizendo aí. Então a palavra Noemi significa deleite, prazer. Enquanto isso, ela estava dizendo, não, eu não tenho mais deleite nem prazer. Veja bem. Então, vejamos que fé e trabalho para uma nova perspectiva. Então, a chegada na terra de pão, a terra de pão, que é a chegada de Noemi e Ruth, em Belém. Então, acontece essa situação. Né? Acontece essa situação. Então, Ruth estava ao lado de Noemi para justamente não deixar ela se deprimir nem se entregar à depressão. Né? Noemi estava numa situação em que, se Ruth não estivesse ao lado dela, com certeza teria tido um colapso. Provavelmente. Então, segundo subtópico, recuperando a autoestima. Então, recuperando a autoestima por causa que Ruth estava ao seu lado. Noemi. Recuperando a autoestima porque Ruth estava ao seu lado. Porque Noemi, por um momento, ela pensava que não, vou morrer, porque Deus, o que Ele está fazendo comigo, tirou meu marido, meus 2 filhos, viver essa crise toda, e agora como é que eu vou chegar na minha terra, e como é que eu vou me comportar, como é que eu vou esclarecer as 1000 perguntas que o povo vai fazer. Então ela estava com a estima em baixa, a autoestima dela estava em baixa, em baixíssima, quase zero. Enquanto Ruth levanta a autoestima dela, levanta o astral dela, o ânimo dela, a fé dela, aviva ela. Né? Eis a questão que o justo vive pela fé. Né? Então, Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Não, Noemi, nós vamos dar a volta por cima, Ruth, para Noemi. Nós vamos dar a volta por cima. Deus vai nos socorrer, Deus vai ser favorável conosco. Então, recuperando essa autoestima. A honra do trabalho no campo de Boaz. A honra de trabalhar no campo de Boaz. É que Ruth vai trabalhar, chegando em Belém, vai trabalhar no campo de Boaz. Boaz, que é da família de Elimeleque, né? Da família de Elimeleque. Então, se torna Boaz o remidor de Ruth e de Noemi, né? Ele se torna esse remidor, ele se torna um resgatador. Boaz, que era esse israelita da família de Elimeleque. Então havia um homem no campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz. Esse israelita, ele era parente de Elimeleque, então por ser parente de Elimeleque, então ele tinha o dever, o direito, a responsabilidade de casar com a viúva e resgatar a propriedade que o viúvo, que o marido falecido, melhor dizendo, perdeu. Então ele tinha essa responsabilidade, o parente mais próximo. Então Boaz seria o segundo mais próximo. Então, sendo esse segundo mais próximo, então ele vai remir a Ruth, né? Vai agraciar a família. Então vejamos que
o que acontece é que no subtópico número 3, no tópico número 3, na verdade aí, Ruth encontra o remedor da família. Ruth vai para os campos, a mando de, logicamente, permitido por Noemi, e vai agora colher grãos para a sobrevivência, né? Porque na lei de Deus dava essa liberdade para o menos favorecido no campo e ali tirar o seu sustento. Então, Ruth encontra o remedor da família, que é Boaz. Ruth encontra o remedor de Noemi, que é Boaz, né? E encontrando esse remedor, logicamente, de cara, se torna amor à primeira vista. Pelo que entendemos na Santa Palavra, na história, ele, por ver que é uma israelita que valorizou o luto, que ajudou a viúva, Noemi, que tinha virtuosidade, estava trabalhando no campo, era uma mulher que não parava, trabalhava, não era preguiçosa, que tinha valores, era uma mulher virtuosa. Então, Boaz, ao ver isso, então, logicamente, por ser jovem, bonita, né? E ali ele, ouvindo as informações de toda a trajetória até chegarem a Belém, então ele praticamente se apaixona por ela. Então ele se torna esse remidor, deixa ela trabalhar no campo dele, autoriza, pede para ela não sair, e aí por diante. Você conhecendo a história aí, você vai ver. Então vejamos que, diante disso, quando Ruth chega em casa, fala para Noemi já a autoestima dela é recuperada, porque esse homem, ele é parente mais próximo, um dos mais próximos do meu marido, Elimeleque. Então ele é um dos nossos remidores. Nós estamos começando a vermos a providência de Deus, Ruth. Então ela faz todo aquele processo de aconselhamento, de orientação, e aí a gente vai perceber que Boaz, ele redime Ruth, a Moabita. Então, no subtópico número 4, noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras famílias poderão ser afetadas. Ou seja, se não tiver essa harmonia, vai acontecer tremendamente uma guerra. Uma guerra. Imagine uma nora que não tem comunicação com a sogra. Ou a sogra que não tem comunicação com a nora. Vice-versa. Sogro, genro. Imagine. Então, fica muito conflituoso, fica muito estranho, fica contrário ao contexto família. Então, é preciso que haja essa harmonia, é preciso que haja essa unidade, essa união. É preciso que haja. Então, vejamos que o forte do relacionamento entre nora e família, ou nora e sogra, sogra e nora, ficaria baseado mais ou menos nesse sentido do quando Noemi ela vai liberar Ruth para voltar à sua terra. E Ruth diz que não vai abandonar Noemi por nada, a não ser pela morte. Só te abandono, Noemi, se for por causa de morte. Mas enquanto eu viver, Noemi, eu vou estar ao seu lado. Eu vou lhe ajudar. A gente vai vencer essa dificuldade. Então, é muito lindo esse relacionamento quando existe numa família. É muito lindo. Eu conheço histórias de genro e sogra, como também sogro, que é muito harmonioso. Eu poderia citar o nome,
deste aqui. Para você que está, não me refiro a mim, é um dos irmãos da nossa igreja. Acho muito bonito porque é lindo o relacionamento entre eles. A sogra trata ele como se fosse um filho e ele trata a sogra como que fosse uma mãe. Vice-versa, o sogro trata ele como que fosse um filho e ele trata o sogro como que fosse um pai. Sabe? Isso é uma realidade, não é fictício. Fictício não. Não é, fantasia, é uma realidade da nossa igreja. Assembleia de Deus Serra Pelada. Existem muitos casos, mas eu estou focado em um. Nossa Assembleia de Deus Serra Pelada, temos esse caso. Não é o único, lógico. Lógico que não é o único. Mas eu estou frisando como um caso que é verdadeiramente lindo no meio do relacionamento desse tema entre sogra e nora, sogra e genro, sogro e nora, sogro e genro. É verdadeiro isto. Se você me perguntar pessoalmente, eu poderei citar o nome do cidadão. Deus abençoe a cada um de vocês, poderosamente em nome de Jesus.